Amados irmãos, amadas irmãs, nós podemos ver em Gênesis 1 uma história maravilhosa. Podemos ver uma situação de caos, trevas, vazio, e vemos quando o Espírito começa a se mover e Deus começa a falar, uma mudança começa a ocorrer. Quando Deus fala, transformações acontecem. Vimos como é importante nós permitirmos que Deus opere em nossas vidas. Seu Espírito se mova em nós e sua palavra, cheia de poder, agindo em nosso interior. Nós vimos que nos 3 primeiros dias, Deus fez obra de separação. Isso é fundamental. Deus precisa separar a luz das trevas, o que é celestial daquilo que é terrenal, o que é vida da morte. É por meio da separação que surge a terra, a base na qual a vida irá se desenvolver. Vimos que o falar de Deus produz também os luzeiros, a luz em nossa vida, uma luz que nos governa, Cristo e a Igreja. E sabemos que a luz é necessária para que a vida se desenvolva. Mas a ação de Deus não para aí. Nós podemos ver que no 5º dia, Deus continuou a falar. Como já vimos, Deus foi falando dia após dia. E dia após dia, as coisas foram mudando. É assim também que Deus age em nossas vidas. Todos os dias, Deus fala conosco. Para quê? Para que operações de transformação ocorram em nós. E aí, no 5º dia, no versículo 20 de Gênesis 1, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Versículo 21, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Então, observem aqui, amados irmãos, amadas irmãs, ali no 3º dia, Deus criou a relva, ervas e árvores. É a vida no seu estágio inicial. Agora, a vida tem um crescimento. E nós vemos aqui uma vida para os ares e uma vida para os mares. E quando nós falamos da vida para os ares, isso nos mostra que a vida que Deus nos dá é uma vida que nos leva às alturas. Devemos ser como águia, que voa, que vê as coisas a partir do alto. Não vê as coisas a partir da terra, mas do alto, tendo uma visão celestial e é capaz de atingir as alturas, não permitindo que as coisas da terra o alcancem. Isto é, viver uma natureza celestial. Aqui fala também dos grandes animais marinhos. Isso pode ser, digamos, como a baleia. A baleia, um animal marinho.
ele pode estar em grandes profundidades, numa situação de trevas e pressão tremenda. Mas a vida faz com que esse grande animal marinho se mova debaixo da grande pressão, mesmo debaixo da grande pressão. Essa vida se mova mesmo numa situação de escuridão. Esse é o poder da vida. Nós, muitas vezes, temos experiências assim. Quando nós estamos presos a essa terra, vamos exercitar o nosso espírito, vamos tomar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos levará para os ares, para as alturas. E quando estivermos debaixo de grande pressão, numa situação de escuridão, como os grandes animais marinhos nas profundezas do mar, nós não paramos, nós nos movemos, porque nós temos a vida de Deus em nós, nós temos a palavra de Deus, que é a nossa força. E aí, nós chegamos no 6º dia, e Deus continua a falar. Em Gênesis 1, 24, nos diz, disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Então nós vemos aqui a vida subindo mais um nível. Dia após dia, à medida que Deus fala, a nossa vida vai subindo de nível. Até que aí no 6º dia, Deus cria o homem. Diz Deus, no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós podemos ver então, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, e lhe dá o domínio, lhe dá autoridade. Esse é o ápice da vida, a expressão da imagem e semelhança de Deus e autoridade de Deus em nossas vidas. Como podemos ver, de uma situação de caos, trevas, vazio, Deus opera. E o resultado disso é o homem criado à sua imagem e semelhança e com domínio. Amados irmãos, amadas irmãs, talvez a sua situação hoje seja de caos, trevas, vazio, mas tome a palavra de Deus. Deus quer falar com você. Ele irá falar todos os dias e a transformação ocorrerá. E no final, você expressará a imagem e semelhança de Deus e você terá o domínio de Deus. Esse é o poder da palavra de Deus. Por isso você tem que tomar a palavra para o seu interior, para que essa palavra opere no seu interior. Deus fale no seu interior. O falar de Deus não pode ficar fora de nós, tem que ser no nosso interior. E outro ponto que nós precisamos observar em Gênesis 1. Há uma expressão que é
disse Deus. E outra expressão é, viu Deus. No versículo 3, nós temos, disse Deus. E nós podemos ver que no versículo 4 diz, e viu Deus. No versículo 9, disse também Deus. E no versículo 10, na parte final, e viu Deus. No versículo 11, temos disse Deus. Versículo 12, viu Deus. Versículo 14, disse Deus. 18, e viu Deus. Versículo 20, disse Deus. Versículo 21, viu Deus. Versículo 24, disse Deus. Versículo 25, viu Deus. Versículo 27, daí criou Deus. E o versículo 31, viu Deus. Então preste atenção. Cada vez que Deus fala, surge algo que pode ser visto. Surge uma transformação visível. Aí nós vemos o poder da palavra. E outro ponto muito importante é que viu Deus que isso era bom. Deus tem sentimentos. Deus tem sentimentos. Deus disse bom, viu que era bom. Mas depois de ter criado o homem, a sua imagem e semelhança, a Bíblia diz que Deus disse que era muito bom. Viu Deus que era muito bom. Nós podemos aqui ver o prazer de Deus. Cada vez que Deus fala em seu interior, há uma transformação em seu ser. Deus vai falar, bom, bom. Deus tem sentimento, glória a Deus. Até que um dia, Deus vai falar, muito bom, ao olhar para você e para mim. Glória a Deus. Vamos dar lugar para o Senhor.